Estamos começando mais um episódio do nosso Pod Drink. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre política e muito mais do que isso. A nossa convidada de hoje, ela rompeu barreiras. Depois de 74 anos aqui na nossa cidade sem representatividade feminina, ela chegou e foi, além de ser a mais nova candidata eleita na idade, não só ser a mais nova no dia, ela foi a mulher que também foi mais votada, batendo vários recordes. Eu tô recebendo aqui Bia Bogossian. Muito obrigado. Amigo, por aceitar o convite. Tô animadíssima. Obrigada, que apresentação bonita, obrigada. Animada porque falar de política eu já tô acostumada, mas falar de política com esse ambiente, fazendo drinks, vai ser novidade pra mim. Então hoje se prepara que ainda a Bia vai fazer drink aqui com a gente, tá? Bia, me fala um pouquinho, como que começou essa paixão por política? Porque já achei que fosse perguntar do drink já tava... Vamos chegar nos drinks também. Como que começou essa paixão pela política? Então, Caio, surgiu primeiro porque eu acho que assim, é um chamado na minha vida. Eu cresci perto da política aqui, local nossa, porque minha mãe é jornalista política, né? Ela trabalhou na prefeitura por muito tempo. E eu cresci dentro da prefeitura vendo que a política é muito mais nossa do que a gente imagina. E quando eu fiz 16 anos e tirei o título de eleitora, eu falei, bom, agora que eu vou votar, eu preciso ver quem nos representa, né? Sim. E aí eu comecei a frequentar as sessões na Câmara e a observar que a gente não tinha nenhuma mulher, a gente não tinha jovens, a gente não tinha várias representatividades que faltavam lá na Câmara, que faltam na maioria das câmaras pelo Brasil, que faltam no Congresso Federal, que faltam na política no geral, né? Nas prefeituras. E a gente é uma das várias cidades que nunca teve uma prefeita mulher, por exemplo. Então eu comecei a ver ali já aquilo, nossa, que absurdo, a gente precisa ocupar aquele espaço, já esse chamado, assim. E aí, frequentando as sessões, eu fui tomando muito gosto, vendo assim, como é que é interessante. Eu gosto muito da vida política, o poder de transformação das políticas públicas, sabe? É meio clichê falar isso, mas acho que é muito verdade, assim, né? Não é à toa que os clichês existem. Porque, assim, a gente pode... Eu sempre digo isso quando me perguntam o porquê da política, assim, por que escolheu. Que se a gente, enquanto indivíduo, a gente pode ajudar uma pessoa na rua, a gente pode transformar a vida de uma pessoa, de um cenário, de um local. Mas a gente só transforma a sociedade, a gente só muda uma cidade de uma vez por todas, a cara dela, o potencial dessa cidade, ver turismo, seja qual setor que for. Enfim, a gente transforma uma sociedade pelas políticas públicas. Sim. Então, assim, me encanta muito o poder de transformação da política, sabe? Então, daí vem muito do chamado e dessa falta de representatividade de mulheres, de jovens e também, Caio, acho que muito de gente bem intencionada na política. A gente precisa falar isso, né? Porque não é à toa a imagem que tem da política. Político é tudo político. Não é à toa, realmente, o histórico da política brasileira é horroroso. E meio que as pessoas foram ensinadas a ver o político como inimigo. O político vai te roubar, a política é suja, e fora que não tem informação. Principalmente para pessoas muito jovens. Na escola a gente não aprende sobre política. A gente não aprende nem os papéis de cada um dentro da cadeia da política, né? A diferença dos poderes, né? A diferença dos poderes. Você aprende legislativo e... Por alto. E mesmo assim, quem que faz? Não sabemos, né? Não sabemos. E pra você tá lá, ser eleita, como que foi? Porque muito nova, você tinha quantos anos quando você foi eleita? 23 anos, muito, muito nova mesmo, já com uma responsabilidade muito grande. Eu lembro na sua campanha, antes da gente falar sobre como foi chegar lá, a sua campanha foi totalmente diferente. Foi. Você estudou um método ou você foi muito do seu feeling, do que você acreditava para gerir a sua primeira campanha? Que eu lembro de você... O seu papelzinho, ele era para você plantar e nascer uma plantinha. O lápis era com alguma intenção. Você de skate, visitando os locais para poder fazer campanha. Então eu acho que você trouxe essa imagem do jovem, mas também de quem é próximo das pessoas. Você teve algum planejamento mais estratégico para isso ou foi do seu feeling? Eu acho que o feeling que me levou ao planejamento. Assim, o planejamento vem muito de mim mesma, mas cercada de amigos e pessoas que acreditaram muito no projeto e me ajudaram, mergulharam comigo. Mas assim, eu acho que manda bem no trabalho quem escuta seu feeling, sabe traduzir, se organizar,
né, ser planejado, ser organizado no seu trabalho. Imagino que você, por exemplo, para decidir, ninguém tenha te falado assim, vai trabalhar com drink. Tipo, você quis, imagino que tenha sido uma coisa que você foi descobrindo que você gosta, e aí você foi se organizando para aprender e saber e ter as técnicas para entregar o melhor produto final. Então, da mesma forma, eu fui sentindo esse chamado que a gente conversou antes, e aí fui pensando, cara, eu preciso me preparar, porque não é possível que a gente esteja tão mal acostumado a votar em gente despreparada para ser político. Então, assim, eu acredito muito nisso. Política é sobre representatividade. A gente tem que votar em quem defende nossas ideologias, defende o tipo de política que a gente acredita, mas qual seja de onde essa pessoa vem, ela tem que estar preparada, porque fazer política é uma coisa muito séria, que exige muita responsabilidade, conhecimento. Não é à toa que eu acho que em momentos tão importantes, por exemplo, de câmaras de vereadores, que é quando a gente vota o orçamento, no fim do ano a gente vota a legislação orçamentária que define, hoje na nossa cidade, um orçamento anual de 500 milhões, né? Então, quando a gente vota isso, não é à toa que, historicamente, as pessoas votavam só assim, eu sou parceira do prefeito, ele é meu amigo, então eu voto a favor. Não, eu quero ganhar alguma coisinha lá, eu quero não sei o quê, eu não concordo, eu briguei, eu sou oposição, só voto contra. Não, eu acho que o mais importante é avaliar o orçamento, saber analisar aquilo que é complexo, aí sim, não é, sabe, uma coisa simples. Então, conhecer desses mecanismos, assim, e estar preparado para essa responsabilidade. Então, assim, muito dessa minha campanha veio do preparo também, mas aí eu acho que também veio o porquê do sucesso dessa eleição, veio também de conseguir traduzir esses anseios que eram meus e que eu acho que representava muita gente também, que era de mostrar com uma linguagem mais simples simples, tranquilo, assim, nossa, isso, que nem a gente conversando aqui agora, falar de política de coisa séria, assim, então não é nem o político que dava migué e quer te mandar um papo, e nem um político que quer falar de uma forma mais pra enganar, né? Exato, exatamente. Então, assim, é falar de coisa séria de uma maneira simples, sabe? E assim, você teve muitas barreiras para quebrar depois de eleita? Porque eu lembro que você era a pessoa que fazia o burburinho na Câmara, principalmente na hora nos embates. Você votava não quando a maioria já estava votando sim, porque você não concordava. Como que foi isso para você, sentir essa recepção de outras pessoas que estavam acostumadas com algo mais... Sou amigo do prefeito e eu vou votar de acordo com o que ele está dizendo. É diferente, né? Porque você chega mudando um padrão que há muito tempo era feito assim, então causa uma estranheza, assim. Mas a gente vai chegando do nosso jeitinho. Acho que, assim, toda mulher, jovem, qualquer setor profissional que seja, tem aquela dificuldade a mais de, tipo, a gente tem que mostrar ainda mais credibilidade para as pessoas respeitarem, acreditarem. Então, assim, eu tenho que fazer um esforço, às vezes, maior do que só um homem branco mais velho que é um padrão em que as pessoas tendem a acreditar nele, sabe? Então, a gente, é claro que tem que todo esse esforço, mas eu acho que, assim, aos poucos a gente foi mostrando as pessoas foram acreditando e respeitando, e a gente foi conquistando, assim, esse respeito e mudando a forma como é feito, e mostrando, às vezes, com clareza também para as pessoas, porque de tanto que não era feito desse jeito, era já historicamente, tipo... aliado ao que era favorável, às vezes, não era nem por sacanagem, mas estranhavam, assim, já teve vez da gente votar essa legislação que eu falei agora do orçamentário e tal, Sim. E às vezes, tipo, eu ouvi de secretários no governo falarem, Bia, não, mas você não pode alterar o orçamento, porque a gente já fez, o executivo, né, o prefeito e o secretário já fez, você não pode alterar. E eu falei, gente, mas tipo, pode, porque o poder legislativo tem esse poder, literalmente, das emendas. Aí a gente viu, cara, achavam que não podia porque nunca fizeram. Então, assim, a gente chegou fazendo muitas coisas pela primeira vez, assim, né, e mostrando como se faz. Então, acho que isso é importante porque isso deixa um legado, não é só sobre eu, Bia, fazer sobre o meu mandato. Sim. É sobre mostrar a importância da Câmara de Três Rios e abrir portas para que mais pessoas ocupem esse espaço dessa maneira, assim. E como que você vê Três Rios hoje, além de como mulher, que você briga muito também pelas mulheres, para a política, assim, uma mulher na política numa cidade de interior? Como que você enxerga isso? Você falou que Três Rios, assim como muitas outras cidades, não tinham representatividade de mulher. Hoje você já vê alguma mudança com relação a isso? Eu vejo, eu acho que assim, infelizmente essa eleição, a gente
mostrou que diminuiu, assim, né? Sim. A gente antes tinha eleito 4 mulheres em 2020, e aí a gente caiu para 2 mulheres. O que eu acho que é sempre muito triste, porque assim, a população no Brasil, na maioria das cidades, mais da metade da população é de mulheres. Então, se nós mulheres não estivermos na Câmara votando, elaborando e pensando nas políticas públicas, elas não vão refletir a demanda das mulheres, né? Não é à toa que quando teve um boom de representatividade feminina no Brasil, a produção legislativa foi muito maior para o impacto na vida das mulheres, né? Um exemplo que eu sempre conto é do projeto da dignidade menstrual, que é um projeto que inclui absorventes, obriga que as escolas todas tenham absorventes para as garotas nas escolas públicas. E isso foi um movimento que eu participei junto com mais 80 vereadoras do Brasil todo. Olha, foi um projeto nacional com a Tabata, que é deputada federal. Então, assim, a gente mostra a importância das mulheres estarem na política na prática, sabe? Mas, assim, acho que isso vai ser uma mudança ainda estrutural. Mas eu vejo que hoje, em Três Rios, as pessoas veem também, reconhecem. Mas é isso, a gente vai ter que ir mudando e mantendo essa cultura aos poucos, né? E você foi, eu acho que foi a primeira que eu, pelo menos que eu vi, que ia muito buscar emendas, buscar demandas fora para trazer para cá. Ou não sei se é uma percepção ainda que eu só tive porque eu te acompanho muito mais do que outras pessoas, ou se realmente agora você faz mais esse movimento e vê outros fazendo e não era normal aqui. Não, eu acho que verdade, tá aí. Não tinha pensado tanto nisso, assim, se era normal, acho que não. Mas a gente mostrou também, mais uma coisa que a gente mostrou como é que deu certo, né? E hoje eu vejo que, assim, vários vereadores fazem também, né? E é importante, porque, assim, ainda mais a gente que é vereador no interior, a gente precisa muito buscar esse suporte, esse apoio do governo federal, esse apoio externo. Porque a nossa cidade é muito dependente de apoio do governo do estado, de apoio do governo federal. Então, assim, nós, vereadores, participarmos dessa articulação e buscarmos essas emendas, essas coisas aí, para quem nos acompanha, porque às vezes esse é um vocabulário de quem está na política ou pessoas como você que acompanham e gostam, né? Mas, assim, uma emenda parlamentar, ela é um mecanismo que os deputados federais têm para poder destinar o dinheiro do governo federal para as cidades. Então, os deputados destinam, tantos mil vai para Três Rios para ser usado para asfalto, ou para ser usado para... Um exemplo real, construção do 3º andar da Rural, que a gente tem um campus aqui, universitário. Eu consegui com um deputado federal aquele 3º andar que foi construído lá agora com uma nova sala. Foi um dinheiro que a gente conseguiu. Então, assim, a gente consegue articular. É uma forma do político que está lá em Brasília dizer para o governo federal para que tem que ser usado o dinheiro na ponta, né? Acho que a lógica que definiu o porquê dessas emendas é pensar assim, os políticos do Congresso Federal tá ali reunindo as pessoas que foram eleitas, votadas pelo povo. Então, eles sabem melhor do que ninguém, teoricamente, né? Podemos questionar isso, mas enfim, os deputados sabem melhor do que qualquer um o que o povo está precisando, porque ele foi eleito pelas suas bases ali. Então, ele ele leva para o governo federal as demandas das suas bases eleitorais, né? Então, é isso, assim, aí tipo, a gente articula, eu fico igual doida, vou para Brasília, vou correr atrás. Eu acompanho, você tá sempre nessa correria. Os deputados para isso. E assim, agora vou te perguntar, como que você ainda consegue ter vida pessoal e tanto compromisso e linkar uma coisa com a outra? Para você, quando você entrou para a política, teve um baque muito forte? Tipo, você se tornou uma pessoa pública. As pessoas tiveram mais acesso a você. Pra você foi difícil lidar com isso, tendo vida pessoal, a vida normal e tudo mais? Cara, no início foi um pouco mais. Hoje em dia eu não ligo, já tô mais tranquila. Já vive normal. Mas no início eu estranhei um pouco, porque assim, quando você realmente vira ainda mais uma figura pública política, porque você tem que dar o exemplo, né? Qualquer coisinha que você faz fora ali das 4 linhas, num sentido de... Eu lembro que eu tinha sido eleita ainda na pandemia, né? Eu fui eleita em 2020. E eu lembro que eu fiquei chocada, assim, que logo no início, tipo assim, se eu usava uma máscara de pano, tinha gente que falava, Bia, a melhor máscara não é essa, você tem que usar a máscara tal pra 10 anos. Eu falava, caraca, meu irmão, ferrou, porque agora... O que eu posso usar? Me conta. Me falem, eu posso andar desse jeito? O que eu faço agora? Cada passo eu tenho que pedir o aval. Então, assim, não é assim também, né? A gente tem que... lembrar da nossa liberdade, que senão a gente fica... Eu acho que um perigo disso é que nesse julgamento excessivo da população sobre os políticos, muitos políticos tendem a esconder sua vida e vivem uma coisa como se fosse uma vida clandestina. Tudo que eles fazem, tipo assim, por exemplo, viajar.
políticos não postam viajando, viagem pessoal, tá? Em maioria, generalizando, óbvio, mas Sim. tipo, eu tenho muitos amigos políticos por estar na política e graças a Deus fiz grandes amigos na política. Até isso era uma coisa que antes eu pensava assim, cara, será que eu vou conhecer gente boa? Tinha medo do meio, assim. Sim. Hoje não, hoje eu tenho grandes amigos e gosto muito dos laços e amizades que eu fiz na política. Muita gente, tudo bem, gente boa, não tá roubando, não tá fazendo nada errado não, mas vai viajar, Não pode pode compartilhar, não pode postar, porque acha que assim, a população não gosta de ver, não vai, acha que é isso, acha que é aquilo. E aí é muito ruim, porque se parece que tá fazendo algo de errado. Você vira refém daquilo, né? É, eu acho, assim. Então, assim, por mais que às vezes eu vou ser julgada, pode vir crítica, eu não tô nem aí. Hoje em dia eu faço o que eu entendo como certo mesmo e tal. Isso de ser refém é engraçado, porque há um tempo atrás eu fui pra Cabo Frio com o Jean e eu tinha um casamento grande no final de semana, não sei o quê. Ele, você vai postar alguma coisa? Eu falei, não posso. A trabalho. Porque... Ou não? Não, eu fui porque era o final das férias dele e a gente ia voltar. O casamento era sábado e eu ia voltar na quarta. Ele, você não vai postar nada? Eu falei, não. Porque se postar parece que você não tá trabalhando o suficiente. Aí chega no casamento e tipo, poxa, mas você tava viajando? Na semana do meu casamento? Como é que você não me deu atenção total? É uma loucura que você, quando você vê, se você realmente dá ouvido, você é refém daquilo tudo. Você não vive, você não posta a sua vida. Sim. Eu acho que tem que ter um meio termo ali, um bom senso. Sim, claro. Mas dá pra postar. Dá isso. Pra você fazer sua trilha de bike, dá pra você andar de skate. Essa imagem hoje, você se distanciou mais dela na rede social? Minha, ou não? Pessoal? Da skatista. Não, skate eu tô parada mesmo, não tô velha. Não tá dando mesmo. Não ando mais. Mas só porque eu só porque parei tá parada mesmo. Não, eu postaria. E sobre rede social, você foi eleita na pandemia e pós-pandemia o mundo se digitalizou muito mais. Você acha que isso foi positivo ou negativo pro trabalho do político? Não, com certeza muito positivo. Acho que é um caminho assim perigoso a gente ir para a crença de que foi negativo só pelos perigos e desafios da digitalização, assim. Até porque eu acho que as redes sociais democratizaram muito a política, assim, fazem com que... Cara, eu vou falar uma coisa assim, eu nem costumo falar tanto, nem sei se eu já compartilhei isso. Quando eu falo que em 2020 eu fui eleita a mais votada da cidade com 10 mil reais, tem muita gente que não acredita, acha bizarro, porque assim, gasta... É um orçamento baixíssimo. Tem gente que gasta 300 mil, sabe? Tipo, a real é essa, numa campanha de vereador, em 3 Rios, né? Então, por que eu fui a mais votada gastando pouco, assim, relativamente? Porque as redes sociais me deram um poder muito grande de mostrar os meus ideais, de mostrar o que eu tinha como proposta ali. Então, eu acho que as redes hoje têm uma força muito grande. Eu vou citar aqui 2 pessoas de extremos diversos, assim. Érica Hilton e o Nicolas Ferreira. São 2 pessoas que usam muito bem as redes. Uma de esquerda, outra de direita, e tipo, comunicam para os seus nichos ali. E que bom que a gente tem as redes e que a disputa seja no campo democrático. É isso, a gente tem que regulamentar algumas questões, né, para as redes não serem tipo uma terra de ninguém, não ter... Isso sim é um perigo para tipo assim os preconceitos, os problemas já da sociedade se intensificarem nas redes, então isso tudo tem que ser regulamentado, fiscalizado, assim, mas existir as redes para a política, para a democracia, eu acho que foi muito bom, assim, uma alavanca, acho que é uma coisa que... O problema não é a informação, é quem tem ela, né? Pois é, e quem você quer falou desinformar as pessoas, né? Você falou sobre 2 pontos muito importantes e polos de opiniões, né, que geram opiniões muito fortes na rede social. E o que eu ia te perguntar é como que você consegue lidar com essas opiniões, porque hoje em dia as pessoas não têm, por mais que tenham acesso à informação, elas não buscam, elas pegam trechos de 15 segundos de um stories, vivem aquilo como verdade e brigam como se aquilo fosse o contexto total. Você deve ter muito debate direto com pessoas de distintas formas. Como que você lida com isso? Com as informações que você sabe que, além de não ser verdadeiras, elas não estão completas, né? Cara, aqui, graças a Deus, a gente consegue ter uma honestidade maior nesse diálogo aqui na Câmara, aqui na nossa realidade local, né? Mas, assim, às vezes a gente passa algumas questões e aí eu trago muito embasado de dados, eu sempre faço muita questão de embasar todos os meus argumentos
e todas as minhas falas, assim. E aí você falou muito disso, que as pessoas às vezes se orientam por um vídeo de 15 segundos. Sim. Isso é muito triste, é verdade, porque outro dia eu estava até vendo um dado que fala que os discursos até no Congresso, os discursos políticos, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, diminuíram o tempo, assim, de maneira muito significativa. Por quê? Porque hoje em dia os políticos às vezes sobem na tribuna para fazer o corte para a rede social e não mais para debater. Quer viralizar, né? E aí é muito doido, porque também não cabe a mim aqui, ainda mais uma política jovem que usa rede social pra caramba, falar que a gente realmente não vê a importância desses cortes. Mas aí, por exemplo, o que eu faço quanto política? Eu vejo que a gente precisa fazer isso e às vezes um corte exige que você tenha uma fala de um jeito e tal. Eu faço, eu planejo e eu tenho também meus momentos de debate, que é tipo assim, tá, a rede social tá lá, agora eu tô aqui no plenário debatendo. Entendi. E não é sobre rede social. Então, assim, eu acho que a gente saber conviver com esses dois mundos que a gente tá, né? Só que sem abandonar a importância do debate de uma política pública e tal, mas também sem negar e achar que sabe, a rede social também, demonizar. Não, é isso, é importante, a gente vai chegar nas pessoas por ali também. E falar de rede social não tem como falar sobre geração Z, que eu acho que é o desafio de qualquer pessoa em qualquer área, é que a geração Z são os políticos do futuro, são... Os eventos agora, a gente está passando por isso, porque está tendo uma mudança de geração que está casando e a forma como você vai se comunicar com ela. Porque eles já querem outras ideias para casamento. Eles querem um corte para o Instagram do que foi o seu casamento. Eles querem viralizar com uma festa. Para você, como você encara que vai ser a política com essa nova geração do imediato? Você tem 3 segundos para segurar alguém em frente ao telefone para passar uma informação. Você acha que isso, para você, que quer continuar na política, é ruim ou é bom? É um desafio, né? Mas eu acho que, de novo, assim, a gente tem que saber usar a nosso favor. Então, eu acho que o Eduardo Paes, por exemplo, é um político que é já antigo, né? Não é um cara que chegou, ele já estava aqui muito antes das redes sociais, já era prefeito, se bobear. E ele está sabendo usar muito bem. Então, assim, ele está traduzindo as grandes políticas públicas que ele faz no Rio, de BRT, de transformação do transporte público lá, de segurança pública, que ele está tomando mais frente, né? Já que segurança é uma responsabilidade do Estado, mas Eduardo lá está tomando frente. Mas ele traduz isso tudo de uma forma palatável, de uma forma leve nas redes, assim, até para chegar para essas gerações. Então, assim, eu acho que a gente conseguir dialogar com essas gerações e, assim, mostrar para as novas gerações que não se resume às redes. Então, tipo, cabe a nós orientar, né? E aí mostrar, incluir na política, no mundo político. Assim, a gente aqui tem um projeto muito legal do Parlamento Jovem, cara, que a gente chama a garotada, né? Leva os grupos de jovens, assim, das escolas para a Câmara para poder debater as funções dos 3 poderes, entender o dia a dia da Câmara e tal. Então, conviver tem uma com boa adesão? Resposta deles? Tem uma adesão boa dos jovens? Tem ido, A maioria gosta. A gente até organiza lá para eles fazerem, tipo assim, um debate sobre um tema da cidade. Sei lá, tipo, geralmente pegar as enchentes crônicas, para eles pensarem em soluções e debaterem. Nossa, que legal. Aí, sim, eles chegam a várias soluções, às vezes projeto de lei melhor do que alguns apresentados lá na Câmara. E você traz muita coisa para os jovens. Tem o ambiente jovem também, que estava associado a que você trouxe para cá. De educação ambiental. De educação ambiental, que não era uma temática que muitos políticos tratavam. E é super importante quando a gente fala das enchentes crônicas. Sim. Gestão ambiental está muito atrelada a isso. Total. E ter os jovens com você acha que traz a família para perto da política? Porque às vezes eles vão ter acesso que os pais não tiveram. Meu pai adora política, minha mãe não. Mas tem pais de amigos que... eu voto em quem me pagar. E o jovem hoje, tendo essa percepção, pode ser que ele mude de casa também, né? Também. Tem muitas pesquisas que mostram até que nas eleições quem tem influenciado muito em casa agora são os jovens, né? No voto, assim. Influenciado em quem votar. Eu acho que influencia, sim. Tem hora, assim, que... Eu acho que não é à toa que esses projetos com jovens são tão importantes, porque ainda tá com a cabeça mais crua ali em relação à política, então... a importância de você mostrar a importância da política e não é nenhuma doutrinação ideológica, porque isso é um problema. Assim, a gente teve no Parlamento Jovem um caso, por exemplo, que me deixou muito triste, que a gente foi a várias escolas convidar as turmas. E, a adesão foi assim, geral, curtindo muito, entendendo a importância de levar os jovens para o espaço político, entenderem como é que funciona.
E aí teve uma escola, que inclusive foi uma das que eu estudei aqui, que os pais não quiseram, não aceitaram que levasse, porque acharam que poderia ter questões ideológicas diferentes da sua que eles trazem para os seus filhos, sabe? E tipo assim, gente, desculpa, mas se você é o lulista ou bolsonarista, você quer educar seus filhos para seguirem naquela linha, eles vão encontrar o inverso na rua. Então, sim. tipo assim, você tem que preparar, no caso, para as pessoas debaterem com respeito, para escutarem e colocarem seus pontos. Então, assim, se isolar do mundo, acho que não adianta de nada, né? Então, não adianta. Me choca e me deixou triste quando isso aconteceu. Assim, pais que não quiseram, que acharam que poderia ter uma questão, um viés ideológico do parlamento jovem, que eles não concordassem, sabe? Eu acho isso muito problemático. É até assustador você pensar, hoje em dia, o pai tomar essa atitude, mas, infelizmente, acaba acontecendo. Pois é. Bia, você é uma pessoa que inspira muito, por ser jovem, por estar na política, por dar a cara a tapa e muita coisa, mas quem te inspirou? Legal. Bom, eu tenho algumas inspirações próximas, o que eu acho que é muito bom, assim, ter quando a gente tem referências bem próximas a nós. Vou citar um deles, que é o Renan Ferreirinha, um cara que é deputado federal hoje, secretário do Rio de Educação, e ele foi deputado estadual mais jovem na LERJ, na gestão dele, e ele é um cara que veio, assim, de São Gonçalo, foi para Harvard estudar, se preparou muito para ser político. Nossa. E faz uma política transformadora, assim como a Tabata Amaral, com a deputada federal, que também me inspira muito. Pessoas, assim, tendem a ser mais ponderadas politicamente. Eu me considero, assim, social-democrata, né, tipo, centro-esquerda, e adoro debater, mas eu sou radicalmente contra esse radicalismo da política brasileira, que acha que não pode sentar com o outro na mesa. Eu acho que a gente tem que sentar todo mundo. Então, assim, eu tenho a honra de ter algumas pessoas próximas a mim que me inspiram, assim. Eu acho que um dos grupos que me aproximou disso, que é legal contar, é o Renova BR, que é uma escola de política. Quando você se colocou para a política, foi muito falado aqui na cidade sobre o Renova BR, né? Pois é, o Renova é uma escola de política que bota em sala de aula gente do PT, do PSOL, ao PL e União Brasil. Então, dos partidos de esquerda, direita, de centro, todo mundo junto, numa sala de aula estudando. Por que eu acho isso muito foda? Porque a gente tá no parlamento assim, a gente tem que sentar com todo mundo e discutir, elaborar uma política pública, um projeto de lei e votar junto. Então, por que não a gente sentar junto numa sala de aula para estudar e se preparar, né? E aí, claro, quem é radical e não quer ver projetos bacanas assim terem sucesso, o cara de extrema-direita vai dizer que o Renova é uma coisa de esquerda. Não. E o de extrema esquerda vai falar que é de direita. Que é... Então, eu já ouvi isso na minha campanha mesmo de 2020. Teve gente que me criticava por isso, falava, não. E aí esse Renova, sei lá o que é. Eu confesso que, gente, nem tem coisa que entra no ouvido e sai outro, que eu ignoro, falar, pelo amor de Deus. E é um dos movimentos legais. Lá eu conheço muita gente que me inspira, sabe? E ele agora parece que tá... Eu acho que já estava no Brasil inteiro, mas agora parece que tomou uma abrangência maior, né? Muito grande. Muito grande. E assim, você, muito nova, entrando na política, tendo todos os embates que você teve, você veio do jornalismo? Você usou alguma coisa de jornalismo para poder se favorecer, de se comunicar, ou não? Sim. Com certeza, né? Por ser comunicóloga... Você tem uma boa comunicação com o público, não é, por mais que você falou que é de uma forma tranquila, mas ela é bem... direcionada, né? Sim, com certeza. Acho que é isso. A faculdade de jornalismo, ter trabalhado com comunicação, ainda trabalho, porque é isso, a comunicação está em tudo que a gente faz, né? Então, eu não trabalho mais numa agência especificamente com comunicação, mas eu trabalho com a comunicação do meu mandato, com a comunicação do meu negócio, né? Eu tenho um negócio no ramo gastronômico, e eu acho que a gente saber se comunicar melhor, traduzir um produto, traduzir uma pessoa, ajuda muito mais no caso comercial, a vender, e no caso político, a chegar ao nosso público e criar pontes melhores. Então, acho que ter feito faculdade de comunicação, ser da área, me ajuda muito mesmo, porque é como comunicar. A gente debate muito isso na política, assim, no meio político, que tem político que faz muito pouco, comunica muito bem, e às vezes é melhor visto do que outros que fazem muito, mas não conseguem mostrar o que fazem.
Então, assim, eu tento mostrar na proporção do que eu faço, assim, porque a gente rala pra caramba, eu penso, cara, cada coisa que a gente faz aqui tem que estar perto. Tem que estar perto. A população tem que estar acompanhando, saber. Então, a gente comunica tudo que a gente faz, em cada vírgula. E agora eu vou puxar um pouquinho pro sardinha pro meu lado, né? Você acha que o mercado de eventos, ele tá atrelado à política? Porque é um mercado que movimenta muito dinheiro. Uhum. Com certeza, cara, porque eu acho que, assim, toda a potencialidade, assim, algo que uma cidade sai na frente e se mostre como uma referência, ela tem um dedo da política num incentivo geral. Areal é um exemplo Exato, disso. eu acho que assim, a gente não tem como falar desse assunto aqui na nossa região sem citar Areal e Miguel Pereira, né? Que são cidades que tiveram seu líder político, prefeito, apoiando e olhando. Eu sou muito amiga do Gutinho e eu lembro de quando o Gutinho um dia viu que estavam chegando tinha uma vinícola começando em Areal, ele viu, ele era vereador ainda, e ele falou, caraca, eu vou lá para eu conhecer, apoiar, porque, pô, pode ser um potencial. E aí ele já enxergou, ele falou, olha, pô, Itaipava tá saturando ali, então Areal pode ser uma extensão de Itaipava. Então, assim, teve gente que criticou, mas hoje eu acho que ele já mostrou que, apoiando politicamente para que Areal virasse a capital da uva, isso gerou emprego, renda, isso girou a economia da cidade, né? Então, assim, eu acho que aqui em Três Rios a gente já teve momentos muito melhores, né, de eventos, assim. Sim. A boate mais ativa. Aqui, eu lembro, cara, que vocês estão acompanhando, a gente tá do lado do Caer, né? O Caer tinha o festival, o Baile do Cafona, o Baile da Fantasia, que era, assim, de vir muita gente de fora, eram grandes eventos, né? Então, eu acho, exposição, né, não se fala, assim, pô, tamanho da exposição. A gente viveu, né? Nossa geração viveu muita exposição. Viveu a exposição. Eu vivi muita exposição. Então, assim, a gente sabe como é que a exposição movimenta. A gente tá vendo de novo, falar do Eduardo Paes aqui como uma referência nisso. O Eduardo trazendo esses grandes shows, esse movimento dele do Todo Mundo no Rio, pô, tá girando a economia de uma maneira. Hoje mesmo ele postou dados do alcance, do como que o Rio foi falado nas redes por conta desses shows. Ele falou, cara, se investisse milhões em publicidade não ia gerar isso. Então, assim, às vezes o investimento público em uma coisa específica que gira o setor de eventos, o setor turístico, o setor cultural, que eu acho que dialogam muito, Sim. Ajuda e aí impacta diretamente em você, por exemplo, e pessoas ao seu redor que trabalham no setor. A gente foi, Caio, essa semana na Fazenda Joana, lá em Bem Posta. Uma fazenda incrível. É lindo. Lindo. Aí, assim, fiquei encantada e, ao mesmo tempo... fico triste que muita gente não veja ainda ali como Três Rios e a importância de, por exemplo, movimentar ali Bem Posta, esse circuito turístico ali, sabe? Então a gente precisa apoiar, sim, investir. Quando a gente só vê que uma coisa é prioridade para um governo, para um político, quando ele está refletido no orçamento da nossa cidade. Sempre falo isso. Não adianta, a gente vai analisar se é verdade mesmo um discurso, o político está falando, e aquilo de fato é prioridade para ele, se está no orçamento. E infelizmente o orçamento, o investimento no turismo, na cultura da nossa cidade, ainda é muito pequeno, assim. Então eu acho que a gente precisa aumentar, entender melhor no que focar, né, para a gente poder movimentar muito mais e voltar a botar Três Rios no centro disso tudo, porque assim, com todo respeito e carinho aí pra gestão do Gutinho, lá do André e Miguel Pereira, mas, pô, Três Rios é uma cidade muito maior, com muito mais potencial. Então a gente tem que voltar a ter esse nosso protagonismo. E tem locais com potencial para poder trazer público para cá. Pois é, também até para casamento. Areal virou um grande polo de casamento hoje. Muitas pessoas deixaram de fazer casamento na Serra, porque antes era muito mais na Serra, e desceram para a parte de Areal. E o mercado está se renovando. Hoje você faz casamento de imersão. Que é 3 dias de festa. Meu Deus, gente. 3 dias de festa. Você começa na sexta, e aí tem locais, por exemplo, como o Vale dos Desejos, que ele recebe 30 pessoas que podem ficar lá durante os 3 dias, que são os amigos mais próximos dos noivos. Então tem um jantar à noite, no outro dia a festa, e no domingo a recepção final para todo mundo ir embora. Então, o quanto que isso não movimenta a cidade, né? Total. Então é um casamento que movimenta muita coisa envolvida. Você sente que aqui não tá tendo tantos casamentos de fora? É mais assim, daqui. Três Rios, o cenário para casamentos é muito menor. Por exemplo, eu faço muito mais evento em Paraíba do Sul do que em Três Rios. Lógico, também entra a estrutura de que como a pessoa quer casar, de como que é o evento. A gente falando do Vale, são orçamentos de 300 mil para casar.
Porque o casamento também mudou muito, né? Casamento muito caro, hoje né? é uma mega Que produção. loucura, assim. A gente estava conversando um pouquinho antes de ligar a câmera, e sobre o Álvaro, nosso querido filmmaker que está aqui, ele vai casar daqui a um tempo, então Ah, falei, prepara o susto, porque é um mercado que tem muita valorização e vira muito dinheiro, cara, eu porque tava é sem uma noção superprodução. disso. Por acaso, a gente falando aqui agora, mas esse fim de semana eu encontrei com umas amigas que estão nessa fase, assim, e aí a gente conversando sobre, eu fiquei muito impressionada, assim, como tá tudo muito mais caro, né? Muito mais caro, assim, teve uma amiga minha que ia casar ano passado, ela falou assim, amigo, eu quero algo muito simples, rosas, tulipas e não sei o que na decoração. Eu falei, tá bom, vou te passar o número de uma decoradora, amiga minha. Ela me ligou 2 dias depois, você é maluco? Eu falei, eu não, 20 mil de decoração. Aham. Então, assim, é muita coisa. É um mercado que cresceu muito e traz muito dinheiro. Falando de eventos, vou aproveitar que a Bia tá aqui, vou trazer ela pro bar, literalmente. Vambora. Você faz drink? Já Não. fez na vida? Já fiz, mas tudo muito de doido, improvisado. É do drink ou não é de bebida alcoólica? Bebo. Bebe? Então hoje a gente vai fazer um drink de morango com tangerina, vodka e leva uma espuminha por cima para dar uma harmonizada. Chique. Então, primeira coisa, eu vou te dar uma coqueteleira Tá. e vou te explicando os processos. Cara, pra mim eram 2 copos, não, né? Um negócio Não, assim. essa chama coqueteleira de Boston, é uma específica. Coqueteleira para trabalho, a gente tem 3 diferentes. 2 tampas, 3 tampas e Boston. Que aí é aquelas que você... A mais comum é aquela que tem uma tampinha e um em cima, assim. Entendi. Você mais vê. Aham. Mas essa aqui é melhor porque não agarra. Legal. Então primeiro a gente vai te cortar o moranguinho. A gente vai fazendo igual, cada um no Vai, seu? Tá. isso. Vamos acrescentar aí uns 4 morangos. Deixa eu te dar uma faquinha pra você cortar o seu. Aqui. E assim, política, drink, alimentação, tem muita coisa a ver. Porque assim, vou falar especificamente de bar, que é o que eu trabalho mais. Por exemplo, morango. O morango, ele mudou o plantio por conta dos eventos. Ah, Por é? conta de evento, de casamento, de procura. Porque morango era uma E morango fruta é de muito época. Ah, mas não é mais Hoje não, não, gente. hoje você acha morango o ano inteiro. Aham. Mudaram-se a época de plantio para Por você causa de conseguir evento, ter né? morango o ano inteiro. Amei. E é legal porque assim, acho que 3 dias a gente não tem muita coisa de... Esse meu cabelo que não tá combinando, né? Relaxa, pra gravação tá tudo certo. Então tá, ninguém vai beber mesmo, se tiver cabelo sou eu mesmo. Então. Agora a gente vai acrescentar um pouquinho de açúcar, não precisa ser muito. Ih, eu não te vi pra imitar, e agora? Eu te guio. Tá bom? Mais um pouquinho só. Aí. Isso. E aí agora a gente vai macerar. Macerar. Ah, nunca tinha ouvido falar isso, mas... E você hoje, no seu trabalho, você se dedica somente a uma coisa específica lá dentro? Ou você é que se mete em tudo? Nossa, Porque não, você tem tudo. bastante gente trabalhando com você hoje. 4 pessoas. Mas aí já me meto em tudo, né? Eu sou mete em doida, tudo. fiscalizo tudo, da saúde, educação. A gente vai colocar aqui 30 ml de xarope de tangerina. Eu, uma vez fui no seu gabinete, eu achei muito legal que você tem a planta de 3 dias inteira, né? Um mapa de 3 dias inteiro, para poder enxergar as coisas. Você... Quem tá nos acompanhando tá convidado a ir lá ver também. eu achei muito legal que o seu gabinete é aberto para as Sim, pessoas, sim. né? Quem quiser ir lá ver. Nesse mapa que o Caio tá falando, a gente tem mapeado assim, as fiscalizações que a gente faz, né? Então, as escolas, todas as unidades de saúde, as unidades de conservação da cidade, tudo. Isso que eu ia te mapeadinho. perguntar, você ainda segue com essa parte de fiscalização de escolas? Porque eu Sim, vi que total. você fez durante muito tempo É- e mudou muita coisa, né? Mudou muita coisa, porque agora a gente já vai mais direcionado, né? Porque antes eu fiz uma dose de fiscalização vodka. para poder conhecer e mapear melhor os problemas. Hoje a gente já sabe onde atacar, né? Então a gente já vai... Jesus Cristo. Foi? Relaxa, 50 ml só, gente. Não é nada demais. É bem tranquilo. Deixa eu Eu pegar o saí gelo doidona aqui. daqui, vocês já sabem o culpado. Deixa eu pegar o gelo pra você. Deixa eu colocar pra você ver. Deixa eu pegar pra mim também.
Que agora vem a parte... Essa marra aí. Agora vem a parte que todo mundo se diverte. Que é a hora de... Cara, e o medo de virar? Não vai virar, pode ficar tranquilo. Trava Não? o dedinho aqui em cima. Isso aí. E pode ir. O legal é que quando a pessoa não tá acostumada, faz pra frente com medo de cair nela. Ah, E a gente faz pode pra trás. crer. Peraí, gente, tô fazendo muito errado. É assim. Isso aí. Quando você sabe que tá bom é quando gela a mão. Gelou a mão, tá bom. Minha mão tá quente. Aê! Deixa eu ver pra você. Aê, tipo, para, socorro. Oh, foi ótimo aí. Deu a quantidade de líquido certinho. E agora vamos servir. E por final, a gente vai colocar a espuma. Quer que eu coloque pra você? Posso tentar? Pode. Segurar pra você. Ah, ela foi de boa. O que eu tô fazendo de errado? É porque você tá com ele de cabeça pra cima. Bota ele de cabeça pra baixo. Assim. Foi assim. Aí ele vai melhor. Por conta do tá. nitrogênio, Ah, tá, pode ele tem que crer. estar de cabeça pra baixo. Isso aí. Ó. Já Cara, pode ir trabalhando. horroroso, olha isso. Se tu quiser Pelo lembrar. amor de Deus, a diferença. Que é isso, gente? Como pode ser ruim demais um negócio? Não, certeza que vai ficar bom. Vou fazer até o seguinte, eu vou beber o seu e vou te dar o meu. Via das dúvidas, né? Porque eu sei que o seu com certeza tá bom. Gente, Tá bem bom. Bem bom. Merece até um brinde esse. tchim-tchim. Tchim-tchim. Não, é mão esquerda. Mão Esquerda? olhando no olho. Ah, tá. Não é isso não? Mão esquerda Não, olhando não no comi olho. isso não. É sério? Sou Ficou muito bom. supersticiosa. Ficou muito bom. Você é... Sou. Eu também sou, não vou... Eu falo que eu acredito que você falar comigo. Ah, bota a ruda atrás na orelha. Coloco. acredito Louro na ainda. carteira. Faço também. Então tudo pra mim tá valendo. Aí, top demais, galera. Quem vai? Bia, e assim, você hoje como vereadora, você pensa em continuar crescendo dentro da política? Porque Três Rios, por ser uma cidade pequena, a gente vê casos de vereadores que estão aí há 5 mandatos e Sim. continuam. Tem pavor, cara. Ou você Vejo a tem um vida plano toda de assim. crescimento para poder alcançar mais pessoas? Tenho um plano, não gosto da ideia de fazer carreira, tipo... Pra ser sincero, assim, eu não me vejo já, por exemplo, vindo vereadora de novo. Assim, eu já... porque eu sinto que, assim, é importante dar lugar para as pessoas novas quando a gente também sente que, tipo... Cara, a gente dá o nosso máximo, assim, né? É impressionante o quanto que a gente já conseguiu fazer muita coisa em um mandato. Sim. Então, assim, nesse segundo mandato, por exemplo, tá sendo muito legal dar continuidade a umas coisas iniciadas. Então, as conquistas, assim, que nem você falou, a gente antes rodou todas as escolas, todas as UBS. Agora a gente já conhece muito melhor a necessidade real da saúde, da educação pública de Três Rios. Então, a gente... E aí, quando eu digo conhece, porque assim, todos nós conhecemos e sabemos. Mas quando eu digo conheço, eu tenho um relatório de todas as 37 escolas, sabendo o que cada uma precisa. Se é uma questão pedagógica, se é uma questão mais de infraestrutura, se é uma questão de valorização dos profissionais, tanto dos professores quanto da merendeira, da pessoa da limpeza, dos profissionais como um todo, né? Quando a gente fala de educação, a gente só fala do professor. Então, assim, a gente tem esse mapeamento todo, a gente trabalha com muito mais já direcionamento, assim, objetividade, sabe? Então, isso é muito legal, mas eu tenho muito projeto, assim, eu me preparei muito, estudo muito o tempo todo para me atualizar politicamente e poder trazer novidades para nossa cidade, né? E como a gente estava dizendo aqui, até falando de eventos, assim, eu acredito muito em Três Rios, com muitas potencialidades, no turismo, numa questão até de ser uma cidade mais universitária, mais estudantil, em vários outros setores. E eu tenho, óbvio, um desejo, assim, um plano de algum momento vir candidata a prefeita para poder executar todos esses planos. Até porque, para uma pessoa que é muito de executar, de fazer projetos, assim, é limitante o poder legislativo, né? A gente fiscaliza, a gente faz os projetos de lei, mas a gente não executa na prática. Então,
Eu tenho muita vontade, assim, um grande sonho para mim de ser prefeita, para poder tirar do papel tantas boas ideias que tem para 3 Rios, sabe? Então, me anima muito pensar nisso, sim. Eu acho que é tempo também, Deus, do destino, Sim. a gente tem que ir sentindo da cidade, né, entender os momentos, assim. Eu pensei, por exemplo, acho que chegou a falar sobre isso, né? Em vir candidata a prefeita no passado, mas eu entendi que estava num momento muito polarizado ali até, com o Joa vindo para reeleição, com uma máquina do governo, o Vinícius voltando, um cara muito Sim. forte. Eu falei, acho que não é o momento ainda para a cidade e tal, vou segurar e tal. E aí agora, cara, eu tô muito animada, dando aqui um spoiler um pouco, mas tô muito animada para vir deputada. Eu venho Massa. candidata a deputada estadual ano que vem. Eu tô no PSD, que é o partido do Eduardo Paes, que, se Deus quiser, vai vir para governador. Eu acho que é a hora dele, assim, acho que o Estado precisa quebrar esse padrão de governadores tão medíocres, presos, mais do que medíocres, né? Corruptos. Então, assim, o Eduardo Paes está se mostrando um grande gestor no Rio, capital, e eu acho que ele vai sair de lá para ser o gestor de todo o estado do Rio. E eu tô no partido junto com ele, então tô colocando meu nome à disposição pro partido, pro grupo, para poder vir e quem sabe a gente voltar a ter representantes da nossa cidade na LERJ, né? Porque, assim, a gente precisa das nossas vozes, porque quando a gente vai, nós vereadores, a gente pede para os deputados, mas é muito diferente quando a gente tem um deputado eleito da cidade, né? Que defende o interior, conhece o interior. Tem mais conhecimento da causa, né? Pois é. O que você falou, eu vi a Erika Hilton falando de por que ela deixou de ser vereadora e se candidatou a deputada. Ela falou que não cabia mais para ela ali. Que ela queria poder fazer muito mais e com o cargo que ela tava, ela não poderia fazer mais nada do que ela podia e do que ela queria, sabe? Então é bem legal isso, você entender que, tipo, eu consigo ir até esse ponto, mas pra eu poder dar o próximo passo, eu tenho que me arriscar. Exato. Porque eu acho que deve ser arriscado também pra você. Claro. Não, mas eu já tô, assim, ansiosa. Nem começou, mas já tô ansiosíssima. E aqui, quando a gente dá o drink pra pessoa, a gente faz um pode ou não pode, jogo rápido. Então, assim, eu vou fazer umas perguntinhas, você pode também esticar elas. Tá. Mas também pode ser só uma resposta direta. De pode ou não pode? Pode ser sim ou não. Tá, curiosa. Política é coisa de gente corrupta? Pô, claro que não. Claro que não. Se eu respondesse diferente disso... Porque a gente vê muito essas falas, né? Política é corrupta, as pessoas são ensinadas a isso. Você acredita que a educação muda o futuro do eleitor? Com toda certeza. A educação é a base de tudo e a gente tem que investir na educação para transformar o Brasil. Você acha que existe algum... E mais, te complementar isso. E a gente vai ver, inclusive, que o Brasil foi bem sucedido quando o filho do pobre e o filho do rico estudarem na mesma escola. Acho que quando a gente tiver um problema de que a educação pública não está dando vazão porque todas as pessoas querem estudar na escola pública pelo padrão de qualidade altíssimo, a gente vai ver que deu certo. Eu acho que esse é o Brasil que deu certo, é o Brasil que eu quero. Se me perguntar qual é um símbolo, uma coisa, é a educação pública de ponta, de qualidade, que a gente não tem que se preocupar de pagar uma boa escola para o filho, porque a escola pública vai ser um top. Quando você fala do filho do pobre estar na política, a gente lembra muito sobre o Brasil inteiro, e aqui em Três Rios já via acontecendo, é sobre nepotismo. Você acha que isso diminuiu ou continua? Continua, né? A gente vê a família Bolsonaro inteira, um monte de família aí que tá inteira na política e acho que é muito triste mesmo, porque é uma manutenção de poder, né? A pessoa querendo continuar ali numa coisa que... É o pai prefeito, o filho vereador e vai seguindo, né? Não, por favor. E pra gente fechar, porque se deixar eu vou ficar aqui falando 2, 3 horas, porque é um tema que eu gosto. Fazer outro drink e seguir falando. O problema é que o drink a gente fala mais até do que deve. Eu queria te pedir para deixar um recado para as pessoas que estão assistindo a gente. Ou uma frase que te guia, ou uma mensagem inspiradora que para você faz sentido, para a gente poder fechar bem o nosso pod drink de hoje. Gente, a frase é venham aqui na casa do Carneiro. Eu acho que a minha frase é mais pra gente poder acreditar, assim, renovar nossas esperanças, porque é via política que a gente vai
mudar a sociedade, é pelas políticas que a gente vai ter uma educação de ponta, que a gente vai ter filho, botar filho no mundo com tranquilidade, de que vai ter acesso à educação, que vai ter acesso à saúde, que a gente vai estar num mundo seguro, né? A gente falou que, por exemplo, das eleições do ano que vem para deputada, para governador, o que me guia é pensar em trabalhar por um estado mais seguro, por um estado com um turismo referência, em que gere mais emprego e oportunidade para as pessoas, que diminua as desigualdades da sociedade brasileira, mas especialmente fluminense no estado do Rio. Então, assim, a gente está, assim, muito traumatizado, muito triste com o que a gente acostumou a ver na política, mas a gente pode renovar nossas esperanças. Eu acho que o estado do Rio e o Brasil estão num momento muito legal de renovação no geral, sabe? E é uma renovação que não é uma renovação só de caras e pessoas, só. Renovação de práticas, sabe? Eu citei aqui o Eduardo Paes, vou citar ele de novo, porque eu acho que ele é um cara que se reinventa, um cara que chegou na política há muito tempo, mas está se reinventando para os novos desafios do mundo. E, da mesma forma, é o que eu vou buscar fazer na minha trajetória política, e é o que eu acho que, assim, Três Rios precisa. Três Rios já teve muitas forças aqui, a gente é, sim, uma cidade muito importante para a indústria, comércio, atrai grandes indústrias e tal, mas a gente tem que repensar o potencial da nossa cidade. E eu acredito muito que um dos grandes potenciais de Três Rios é em torno do turismo. É o turismo rural, é o turismo de aventura, que tem o rafting, equestre, cicloturismo. E em meio a tudo isso, turismo, a gente atrai também os eventos, que é o que a gente tanto falou e que interfere muito aqui na atividade profissional do Caio. Então, eu acredito muito nisso tudo e eu sei que a gente é capaz de fazer isso. A gente só precisa ocupar os espaços de poder na política e, enfim, no mercado como um todo da nossa cidade, a nossa geração, mas não só a nossa geração, quem tem boas intenções, boas ideias, para a gente poder trazer essas transformações. Como a gente falou muito de desafios, das dificuldades, mas ao mesmo tempo de otimismo, que é pensar, e você perguntou uma frase, vou citar a frase que eu sempre cito, que é do Ariano Suassuna, que é um grande pensador brasileiro, né, que ele falava que o pessimista é um chato e o otimista é um tolo. O bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então, que a gente seja, né, umas pessoas realistas e esperançosas, que a gente tenha noção da realidade que a gente vive, dos desafios do Brasil, que não são poucos, é um país ainda muito desigual e com muito precário, mas a gente tem esperança em dias melhores e eu acredito sim na política e acreditem todos, porque há gente fazendo, assim como tem pessoas incríveis fazendo bons drinks, tem pessoas fazendo a boa política também. E com muita esperança na política, no futuro, na Bia, a gente encerra o nosso Pod Drink de hoje. Quero te agradecer muito por tudo, por ter topado. Obrigada. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra gente poder continuar trazendo pessoas tão incríveis aqui pro nosso Pod Drink. Um beijo e até a próxima.